Bendito e eterno, grandioso, santo e justo, aqui estamos reunidos para meditar na tua santa e gloriosa palavra. Derrama tua unção divina sobre nós, ó Pai, para que nós venhamos entender a tua palavra com o coração e sermos cheios da unção divina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém. A nossa palavra está em Marcos, o capítulo 12, o versículo 18 em diante. Marcos 12, 18, amém? Vamos ler então. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. E o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de quem destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, nem tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós vamos ver aqui que fala acerca da ressurreição. E aqui indagando eles, lógico que eles queriam que Jesus falasse em algum detalhe, mas que o Senhor, como é conhecedor dos corações e também o autor e consumador da palavra, é o próprio Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, pela palavra, é mestre. Amém? Por conhecedor da palavra, ele é um mestre, ele é o doutor na palavra, porque ele conhece toda a palavra, porque ele é o autor e consumador da palavra. Se toda a palavra que for escrita for inspirada pelo Senhor, aleluia. Então ele é conhecedor do registro bíblico. Então ele disse logo, porque Moisés chega a dizer, porque Moisés diz: se um homem chegasse a uma mulher e morrer e não deixar descendência, então um irmão, um parente, a tomará por esposa. No caso, se for filho único, um parente mais a chegar, tomar por esposa, para que suscite descendência a ele. E aí contaram a história dos 7 irmãos casaram com uma mulher, e essa mulher era muito azarada, e nenhum tiveram filhos com ela. E por fim,
esta mulher também chegou a morrer. E aí eles indaram na ressurreição, coisa que eles mesmos não acreditavam. De quem será ela esposa? De quem ela será por mulher? Porque todos os 7 foram maridos dela. Quando chega a ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Porque o intento deles era que Jesus caísse em contradição. Mas eles mesmos, os saduceus, não acreditavam na ressurreição. Achavam que aquilo dali era só o quê? Um conto de fada, um sonho, uma fantasia, uma lenda, um mito, algo que não era real. Mas Jesus colocou tudo em planos claros, né? Jesus mostrou a verdade. Que logo no começo assim, então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, eles não acreditaram. Com um jogo, uma jogada, querer que Jesus entrasse em contradição, ou que Jesus não soubesse dar a informação correta. Então o que Jesus disse? No versículo 24 ele diz: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Que quem conhece as Escrituras, lógico, entende o poder de Deus e sabe que Ele é todo poderoso. Aleluia. Porventura, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Eles têm que entender que depois da ressurreição não se será mais nem macho nem fêmea. Nós não seremos mais seres para procriação. Isso aí foram rudimentos do passado. Nós seremos agora criaturas perfeitas. Não haverá uma necessidade de procriação. A procriação aqui neste mundo, porque nós somos terrenos, nós somos também animais. Assim como os outros animais procriam, nós também procriamos, porque nós temos a nossa parte animalesca, a nossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, ela é animalesca, ela é uma natureza animal que pertence a essa terra, foi produzida nessa terra. Só que nós seres, nós temos o Espírito, e é esse Espírito que faz parte de Deus. A nossa natureza divina está em nosso Espírito. A nossa natureza como animal está na carne. Entenderam? Mas pastor, mas como assim Deus produziu o homem como um animal? Sim. O homem sem Deus, ele é um ser maligno, ele é um animal. Se nós fôssemos inteiramente divinos, nós não seríamos refeição para outros animais. Se nós fôssemos inteiramente divinos, nós não seríamos comida para outros animais. Nós não seríamos comida por jacaré, por leões, por onças, por tigres. Não. Por sermos de natureza divina, nós nem morreríamos. Mas por termos a natureza humana, uma natureza terrena, nós fazemos parte desse sistema, dessa natureza da terra. Fomos criados, sim, de quê? Do pó da terra. Nós viemos da própria terra.
Voltamos para a terra quando morremos. Mas habita em nós o Espírito. E esse sim é a nossa natureza divina. Aleluia. Então o Senhor está dizendo que quando for na ressurreição, nós não teremos a natureza terrena, nós teremos uma natureza divina. Como ele diz, nós seremos como os anjos. Não existe anjo macho nem anjo fêmea. São anjos. Aleluia. Então erram quem acha que morreu, acabou. Não, não acabou. A morte não é o fim absoluto, é só uma passagem para uma outra natureza, que nós chamamos de sobrenatural. As pessoas falam assim, que vejo muita gente, quando eu chegar no céu eu vou encontrar fulano. Eu acho que não, né, pastor? Ninguém lá se conhece, né? Não. O que está por vir não está, a nós não foram revelado o que está por vir. Por quê? Como é que uma pessoa vai ter paz de espírito? Sabendo que o filho, a filha, o esposo, a esposa, alguém que amava muito nessa terra, não chegou lá. Como é que ele vai ter sossego lá, sabendo que ele chegou, ou que ela chegou, naquele ambiente, naquele local, que ela venceu, mas a pessoa que tanto ela amava, ou as pessoas que tanto amavam, não tiveram o mesmo mérito, porque escolheram outro caminho. Como é que essa pessoa vai ter paz de viver lá? Então lá nós sabemos e entendemos que alguma coisa Deus irá fazer para que a gente possa viver em paz, em tranquilidade, em harmonia, sem o pesar da falta de um ente querido. Está entendendo? Então há de Deus trabalhar em nossas vidas nesse sentido. Então, porque ele diz que lá ninguém vai casar, não vamos viver como marido e mulher, seremos como os anjos, seremos como irmãos. Aleluia. A nossa natureza é aqui na terra, marido, mulher, mas lá não vai ser assim. Oh, glória a Deus. Então aqui no versículo 26 ele diz assim: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aí alguém pode dizer o seguinte, me indagar o seguinte: mas pastor, essas pessoas também morreram. Morreu Abraão, morreu Isaac, morreu Jacó. Esses heróis do passado, eles morreram também. E como explicar a questão de Deus ser Deus dos vivos? Vamos entender o seguinte: quem realmente são os mortos para Deus? Quem é a pessoa morta para Deus? Preste atenção. Eu não estou falando bobagem, estou falando a verdade. Quem é a pessoa morta para Deus? É a pessoa que não tem Jesus Cristo. A pessoa que não tem Jesus Cristo no coração, para Deus, essa pessoa está morta. Mas meu parente, meu aderente, isso e aquilo outro. Se não tem Jesus, está morto, está morta. E quando é que passa a ser um ser vivente?
Jesus. A partir do momento em que recebe Jesus na sua vida e que o Senhor faça morada em seu coração. Então a centelha, o fogo da vida, a chama da vida começa a brilhar dentro daquela pessoa. Acende-se a chama da vida. Amém? Aí começa a iluminar. Aquela pessoa começa a irradiar um brilho intenso que está dentro de si. Porque lá está o Espírito de Deus fazendo morada. É como que a pessoa fosse ali selada para o próprio Deus. Aleluia. O selo de Deus. Então ali a pessoa está viva e Deus está vendo-a e contemplando-a. Mas a pessoa diz: e os mortos? São aqueles que não têm. Mas essas pessoas morreram, sim, mas morreram confiantes em Deus. Se morreram confiantes em Deus, então verdadeiramente eles não estão mortos, só passaram, fizeram rito de passagem, porque elas ressuscitarão para a glória de Deus. Estão só esperando o momento certo, porque os seus espíritos estão vivos. Amém? O que morre é o corpo. O corpo morre, se desfaz, mas o espírito continua vivo, continua brilhando. Aleluia! Esperando o momento para ressurgir. Aleluia! E aquele que morreu sem confiar em Deus está com o espírito apagado, está morto verdadeiramente. Praticamente ele não existe para Deus, porque está morto, ele não tem vida. Entendeu? A pessoa morreu sem Jesus, morreu, está sepultado, está morto, não tem vida. Mas aquele que chegou a falecer, confiante no Senhor, continua vivo, em espírito. Aleluia? Entendeu? Continua vivo em espírito. Então, por isso, é necessário nós conhecermos as Escrituras, a palavra de Deus, e sabemos e entendemos o poder que há na palavra, no nome de Jesus. Porque ele diz: se conheceres a palavra, conhecereis o poder. Se não conhece a palavra, como é conhecer o poder? Por isso, temos que conhecer a palavra de Deus, para recebermos o Espírito de Deus em nossas vidas, para termos o direito de entrar na cidade santa. Aleluia! Porque receberemos um corpo glorioso. Oh, glória a Deus! Receberemos um corpo glorioso. Não é carne nem sangue, porque isso não é dos céus de glória, mas um corpo glorioso. Seremos como os anjos do Senhor. Amém? Então que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, que essa palavra fique guardada dentro de nós. Amém? Vamos dar a ligação de palmas ao Senhor Jesus.